Fala pessoal, bem-vindos ao canal Super Matemática. Estamos aqui para um vídeo de plano cartesiano ou sistema de coordenadas cartesiano. Claro que é voltado apenas para funções na R2, ou seja, eu vou tratar apenas de funções nos planos x e y. Mais que isso, a gente vai aprender apenas introdução à álgebra linear e confira mais no vídeo, beleza? Claro que a gente está aprendendo isso daqui para melhor analisarmos o comportamento das funções e que possamos fazer mais questões e analisar fenômenos que elas representam. Tá? Bom, para isso aqui a gente precisa do basicão de geometria analítica. A gente tem que lembrar que o eixo x é o eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas. Ordenadas vêm de coordenada vertical e abscissa vem de coordenada horizontal. Claro que essas retas são retas reais e formam 90 graus entre si. Ou seja, dependente daqui de qual quadrante você esteja observando, formam 90 graus entre si. Lembrando que esse daqui é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, este é o terceiro quadrante e este é o quarto quadrante. Beleza? Basicão para a gente estar se situando. Mais importante é a gente entender o que é um par ordenado. Par ordenado é nada mais nada menos que um ponto ordenado pelas coordenadas x e y, no caso que a gente está vendo aqui apenas no R2, tranquilo? Quando é no R3 ou Rn, a gente está tratando de mais coordenadas. Então no R2, trata de x e y. E eu dei um exemplo aqui. No ponto 0 em x e 1 em y. A gente vai desenhar aqui o plano cartesiano. Note que o ponto 0 em x é aqui. E o ponto 1 em y aqui. Então, 0 em x e 1 em y. Logo, esse é o ponto 0 e 1. Ponto 2 em x e 2 em y. 2 em x, 2 em y. Vocês podem fazer umas pontilhadas assim para auxiliar vocês. O ponto menos 2 em x e 3 em y. Menos 2 em x e 3 em y. Logo, o ponto fica aqui. Que ponto é esse? O menos 2 e 3. E o ponto menos 6 em x e 3 em y. Então, menos 6 em x e 3 em y. Logo, esses são os pontos desse exercício. Beleza? Além disso, apenas em uma futura playlist que eu vou fazer de geometria analítica. A gente vai entrar em detalhes maiores, mas isso daqui é suficiente para a gente estar prosseguindo o curso de pré-cálculo. Tranquilo? Voltando para funções, o nosso objetivo principal é conseguir esboçar aproximadamente funções no plano cartesiano. Quando eu digo aproximadamente, é que a gente vai chegar o mais próximo possível do que elas são na realidade. Isso só poderá ser mais preciso quando a gente estudar derivadas. Por que eu digo isso? Digamos que a gente entre naquela situação que a gente traz dois pontos e elas caracterizam uma função, certo? E dependendo de quantos pontos eu coloco aqui no meio, nada me garante que eles vão se interligar pelo caminho mais óbvio ou mais suave possível. Elas com certeza podem ter comportamentos diversos, como ondas, ou algo estranho assim, como por exemplo. Beleza? O que vai nos garantir esse tipo de comportamento é apenas quando estudar derivadas, e lá a gente vai ter essas ferramentas. Agora a gente vai utilizar o caminho onde a função possa ter o caminho mais suave, ou seja, a gente vai passar as linhas entre os pontos, imaginando a maior suavidade possível entre eles. Beleza? Para a gente estar podendo, pelo menos, observar os comportamentos. Bom, uma função, voltando às ideias iniciais lá de funções, é um valor em x que passa dentro de uma caixinha e se transforma em y. Ou seja, a gente pega valores de x que correspondam com y. Isso é bem interessante porque a gente está aprendendo de para ordenado, não é? Então, é o que a gente vai fazer. Bom, trouxe aqui para o primeiro exemplo uma função constante. Então, tem um f de x sendo igual a k. Lembrando que ela pode ser qualquer constante. Isso daqui também pode ser escrito como y igual ao quê? K. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir valores para x e vai traçar valores para y, sendo igual a k. Ou y igual a k, porque f de x igual a y, correto? Então, eu vou trazer os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E eu vou substituir em x para achar valores em y. Ou seja, eu vou fazer f de menos 2. Isso vai ser igual ao quê? Bom, é uma constante, né? Esse k é qualquer constante. Então, independente do valor que eu coloco em x, vai dar k da mesma maneira. Então, obviamente, todos esses valores vão ser igual a k. E já que k é um valor fictício que eu não defini qual seja, eu vou fingir que ele é um valor que corta aqui em y. E todos os valores que eu escolher para x vão cortar k no eixo y dessa maneira. Então, toda função constante tem esse tipo de formato devido a essas propriedades. Vamos para o próximo exemplo. Tá, digamos uma função f de x igual a x, a primeira coisa que tem que pensar é o domínio. Tem alguma coisa que limita essa função? Não. Então, o domínio são os reais. Então, eu defino valores para x, que eu vou colocar aqui sendo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Claro que quanto maiores os pontos que você criar,
maior a precisão do gráfico que você possa ter, claro que não vai ser 100% preciso, mas será mais próximo do real, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o f de quê? Menos 2, que dá o quê? É só substituir todo mundo que era x por menos 2, então f de menos 2 é menos 2. Fazendo o mesmo aqui embaixo, para evitar essa repetição de ganhar tempo, então dá menos 1, 0, 1 e 2. Para isso eu vou estar transcrevendo os valores aqui em x e em y, aqui no plano cartesiano. Note que quando x é menos 2, y é menos 2. Então se a gente juntar aqui, o menos 2 em x e menos 2 em y, dá esse ponto. Menos 1 em x e menos 1 em y, que dá este ponto. E vai dar esses pontos aqui, só vocês observarem. Pegando aquela ideia lá, quanto maior a quantidade de pontos, mais vocês vão observar que essa função vai obedecer esse formato. E esta é a cara desta função. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Quando f de x é igual a x ao quadrado, o domínio pode ser qualquer um dos reais, não há nada que impeça. Então eu crio valores para x e substituo em y, certo? Então vai ser menos 2, menos 1. Lembrando que isso daqui eu estou inventando, certo? Pode ser qualquer valor que vocês queiram. Eu estou querendo fazer da forma mais simples possível para evitar cálculos grandes. Então, f do quê? Menos 2 igual ao quê? Menos 2 ao quadrado. 4, certo? Então vou fazer o mesmo para todos. Quando x é menos 1, 1. Quando 0 é quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Eu vou transcrever os valores aqui de y num plano cartesiano. Bom, agora basta a gente relacionar os pontos de x e y. Então, quando é menos 2 em x é 4y. Então, menos 2 em x é 4y. Logo esse ponto. Menos 1 em x é 1 em y. Logo ele aqui. Certo? Quando ele é 0 em x é 0 em y. Quando é 1 em x é 1 em y. Certo? Então, ele fica aqui. E quando é 2 em x é 4 em y. Que fica exatamente aqui. Logo, a função tem essa cara, que ela passa aqui, corta em 0 e continua lá em cima. Claro que se a gente definisse mais pontos, ela ficaria um pouco mais precisa e vocês estariam observando um pouco melhor esse tipo de formato. Mas assim, dá para a gente ter uma noção bem clara de que essa f de x é igual a x ao quadrado. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Bom, enquanto a gente tem uma função sendo x ao cubo, o domínio claramente são os reais, porque não tem nada que impeça. Eu vou criar valores aqui igual aos anteriores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Bom, eu vou estar substituindo aqui. Então, f de menos 2 é o quê? Menos 2 elevado ao cubo. Isso daqui é igual a menos 8. Novamente, f de menos 1 é o quê? Menos 1 ao cubo, que é igual a menos 1. f de 0 é o quê? 0 ao cubo, que é 0. f de 1 é igual ao quê? 1 ao cubo, que é 1. E f de 2 é o quê? 2 ao cubo, que é 8. Bom, com isso aqui eu espero ter um pouco de precisão para fazer esse gráfico. Claro que se eu escolhesse mais pontos, seria um pouco mais preciso. Então, vou estar passando os valores de y aqui no plano cartesiano para a gente estar traçando os pontos e fazendo o gráfico. Quando x é menos 2, y é menos 8, então o ponto fica aqui. Quando x é menos 1, y é menos 1, logo ele fica aqui. Quando x é igual a 0, y é igual a 0, então ele passa aqui. Quando x é igual a 1, y é igual a 1, então tem um ponto aqui. E quando x é igual a 2, y é igual a 8. Então, quando x é igual a 2, y é igual a 8. Então, tem um ponto aqui. Essa função, se eu criasse mais pontos, vocês veriam melhor o comportamento dela, mas ela é mais ou menos dessa maneira aqui. Ela passa aqui embaixo, corta aqui a origem, depois continua lá em cima, desta maneira. Então, é assim que fica a função x ao cubo. Então, essa é a cara da função x ao cubo. Bom, e no caso da função x ao quadrado mais 1, o domínio também são os reais, porque não tem nada que impeça essa função. Eu vou definir valores para x, claramente vou usar os anteriores, menos 2, 1, 0, 1 e 2. E eu vou estar substituindo aqui. Então fica o quê? f de menos 2 é igual ao quê? Menos 2 ao quadrado mais 1, que é 5. f de menos 1 fica o quê? Menos 1 ao quadrado mais 1, que é 2. f de 0 fica o quê? 0 ao quadrado mais 1, que é 1. f de 1 fica 1 ao quadrado mais 1, que é 2.
2 ao quadrado mais 1, 5. Agora eu vou passar aqui os pontos no plano cartesiano e a gente vai estar traçando os pontos. Bom, então fica menos 2 em x, 5 em y. Menos 2 em x, 5 em y. Então tem um ponto aqui. Menos 1 em x, 2 em y. Menos 1 em x, 2 em y. Então tem um ponto aqui. 0 em x, 1 em y. Então 0 em x e 1 em y. 1 em x, 2 em y. Então 1 em x e 2 em y. Logo tem um ponto aqui. 2 em x, 5 em y. Então 2 em x e 5 em y. Logo basta que a gente ligue os pontos. Claro que se tivesse mais pontos ficaria um pouco mais preciso. E a gente dá para notar que essa função é como se fosse a de x ao quadrado. Então esse mais 1 fez que a função subisse uma unidade acima no plano y. Então, se fosse mais 2, seria 2. Se fosse mais 5, ela bateria a raiz aqui embaixo em 5. Beleza? Claro que isso daqui é só explanando um pouquinho a ideia. Vamos para o próximo exemplo. Bom, e no caso da função f de x igual a 1 dividido por x, essa função que vai dar talvez início ao estudo de cálculo ali no iniciozinho, o domínio dela claramente são os reais, exceto zero, beleza? Porque a divisão por zero não existe. Então, eu vou criar pontos de x que sejam muito convenientes para fazer o gráfico dessa função. Logo, eu vou fazer sendo menos 10, menos 3, menos 2, menos 1, menos 0,5 e menos 0,1. Não pode pôr o zero, porque o zero não existe nessa função. Então, fica 0,1, 0,5, 1, 2, 3 e 10. Agora eu vou calcular para todos os valores de y. Eu vou dar só o primeiro exemplo, o resto eu vou fazer direto, beleza? Então, é como se fosse o f de menos 10, logo é 1 dividido pelo quê? Menos 10, logo isso aqui é menos 0,1 em y, beleza? Agora eu vou fazer direto para todos. Então, isso aqui dá menos 0,3, menos 0,5, menos 1, menos 2, menos 10, 10, 2, 1, 0,5, 0,33 e 0,1. Agora vai traçar esses valores do plano cartesiano e definir seus pontos. Bom, agora a gente vai traçar aqui os pontos. Quando é menos 10 em x, é menos 0,1 em y. Então, quando é menos 10 em x, é menos 0,1 em y. Logo, é mais ou menos aqui. Quando é menos 3 em x, logo menos 3 em x, é menos 0,3 em y. Logo, ele é mais ou menos aqui. Menos 2 em x, menos 0,5 em y. Menos 2 em x, menos 0,5 em y. Menos 1 em x, menos 1 em y. Então, menos 1 em x, menos 1 em y. Menos 0,5 em x, menos 2 em y. Então, menos 0,5 em x, menos 2 em y. E, por fim, menos 0,1 em x, menos 10 em y. Menos 0,5 em x, menos 10 em y. O mesmo acontece do outro lado. É só a gente observar os valores aqui embaixo. Bom, para os positivos é bastante simples, basta a gente traçar os pontos. Então, para 0,1 em x, temos 10 em y. Então, 0,1 em x, que está aqui, eu nem coloquei 10 em y, então é mais ou menos aqui. Para 0,5 em x é 2 em y, então 0,5 em x é 2 em y, logo o ponto é aqui. Para 1 em x é 1 em y, então 1 em x, 1 em y. 2 em x, 0,5 y, então 2 em x, 0,5 y. 3 em x, 0,33 em y, então fica aqui. E para 10 em x, 0,1 em y. Logo ele fica mais ou menos aqui. Logo a função vai ter essa cara. Ela nunca vai tocar o eixo x e também nunca vai tocar o eixo y. Vai chegar muito perto, mas nunca vai tocar. Assim como nos positivos. Quanto mais perto você chega dos eixos e mais pontos vocês criarem, mais irão notar que a função nunca vai triscar nos eixos, propriamente dito. Então, ela vai ter mais ou menos esse formato. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Considere se inscrever no canal e comentar. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!